Artigos definidos e indefinidos. Vamos ver o que é e por que tem esse nome, definido e indefinido? Ele falou que viu um menino chorando na rua. Ele viu um menino chorando na rua. Fomos correndo ajudar e vimos que o menino era nosso vizinho. Por que eu usei aqui um e aqui eu usei o? Porque aqui, quando ele estava falando, ele não estava reconhecendo o menino, não era um menino que ele conhecia, era um menino qualquer. Então ele usou esse artigo indefinido porque ele não soube definir que menino é, tá? Então o indefinido não soube definir, mas as pessoas que correram lá para ajudar reconheceram o menino, então para eles ajudar e vimos que o menino é um artigo aqui definido, porque o menino para eles era conhecido, tá? Artigo definido. Então, resumindo, artigos definidos são aqueles usados para indicar os seres que são determinados, aqueles seres sobre os quais nós já falamos, ou são conhecidos pelas pessoas envolvidas no diálogo, são definidos por causa disso. Então, o a, os as são definidos, são conhecidos. Os artigos indefinidos são usados para indicar seres de um modo mais assim indeterminado, quando você não conhece, não sabe determinar. Então você usa um cachorro estava latindo lá fora. É diferente de você falar o cachorro está latindo no meu quintal. E é aquele maior, porque o menor meu não late, por exemplo, tá? Então eu estou falando de objetos ou seres conhecidos, tá? Artigo definido define, o, a, os, as. Artigo indefinido não define. Você não sabe quem ou o que é. Mas existem algumas regras para você usar os artigos. Eu vou colocar aqui as regras de quando nós podemos usar artigo e quando nós não podemos usar artigo. Eu vou explicar para vocês aí. Eu vou explicando regra por regra aí na tela, ok? Como a gente viu, artigos definidos são aqueles usados para indicar seres determinados, expressos de forma individual e são representados por o, a, os, as. Os artigos indefinidos são aqueles usados para indicar seres de modo vago, impreciso e são representados por uma, uns, umas. Então vamos lá às regras. Quando usamos artigo? Primeiro, depois do numeral ambos, seguido de substantivo, é obrigatório o uso do artigo. Ambos os pianistas vestiam casaca. Ambas as lojas foram saqueadas. 2. Usamos artigo indefinido para dar uma ideia de aproximação numérica. Já fazia uns 2 anos que não nos víamos. 3. Usamos o artigo para substantivar outras palavras. Não sei o porquê de tudo isso, tá? Porque é um pronome e colocando o O ficou substantivado. 4. No caso de nomes próprios, personativos, é facultativo o uso do artigo. Alberto é o mais tímido da família. O Alberto é o mais tímido da família. 5. Nos casos de nomes próprios, personativos, que estão no plural, o uso do artigo é obrigatório. Os persas, os maias, os oliveiras. 6. O uso do artigo é facultativo quando se refere a nome de países e continentes. Europa ou a Europa. Inglaterra ou a Inglaterra. 7. Em numerações é obrigatório o uso de artigos antes de substantivos que exijam artigo. Por exemplo, o Fluminense já venceu o Vasco, o Flamengo e o Botafogo. Quando que nós não usamos artigo? 1. Depois dos numeral ambos, quando não estiver seguido de substantivo, nós não usamos artigo. O pianista e o violinista chegaram. Ambos vestem casaca. 2. Após o pronome cujo e suas flexões, não usamos artigo. Esta é a aluna cuja mãe é médica.
3. Antes de pessoas famosas, jamais usamos artigo definido. Marco Antônio foi o grande amor de Cleópatra. Ronaldinho não foi substituído por Romário. Observação. No jornalismo, nós usamos artigo antes de nenhum nome de pessoa famosa ou não. Interessante. 4. Não deve ser utilizado artigo antes de pronomes de tratamento, exceto nos casos referentes a senhor, senhora, senhorita, madame. Durante a reunião, houve elogios sobre Vossa Excelência. Durante a reunião, houve elogios sobre o senhor. 5. Não se deve usar a combinação entre a preposição e o artigo antes de nome de jornais, revistas, obras literárias e outras. Por exemplo, li a notícia em a Folha de São Paulo. Não fala li a notícia na Folha de São Paulo, está errado. 6. Não se usa artigo no início de provérbios. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão.